Monsenhor Zilis, estive com os paroquianos nesse evento aqui e tinha pessoas comentando, eles vão para a missa para ouvir a homilia de Monsenhor Zilis e depois eles ficam a semana toda meditando. O que você conta para eles? Olha, o segredo é bem simples. Eu procuro anunciar a palavra de Deus para o público, num esforço de traduzir a palavra que foi formulada na linguagem de ontem para hoje. Eu considero que a principal tarefa do teólogo, né, é traduzir a palavra de Deus como ela foi pronunciada, ser fiel, não traí-la, né, mas traduzir para as pessoas no mundo de hoje, né? Então, eu acho que essa é uma tarefa um tanto difícil, porque deve ter duas coisas. Deve conhecer a palavra de Deus, deve ouvi-la antes de querer anunciá-la, ter conhecimento da época em que Jesus viveu, né? Mas também a gente deve conhecer a cultura, a mentalidade das pessoas de hoje, dos ouvintes. Então, um dos segredos que eu tenho é receber as pessoas, por exemplo, antes da missa, sempre que eu posso, na entrada da igreja, e ter uma breve conversa, né? Até uns 5 minutos antes de começar a celebração, eu fico na frente da igreja para saber quais são as preocupações das pessoas, né? Como é que vão, porque aí se torna mais fácil tentar traduzir a palavra do Evangelho, da palavra da leitura, para a situação de hoje, né? 500 a 1.000 jovens cada semana. Uma Sim. missa que junta jovens latinos, jovens também de origem maronitas, Sim. de origem libaneses. Também encontrei um que está muito fiel, um jovem. O que Monsenhor Zilis também prega para eles, para cada semana ter 500 a 1.000 jovens, atraindo esses jovens nessa missa maronita? Bom, em primeiro lugar, eu procuro evitar respostas para perguntas que eles não fazem, né? Eu acho que essa é uma dificuldade. Quem estuda filosofia e teologia acha que tem respostas para perguntas, mas que não são as perguntas das pessoas que estão, né? Então, esse é um segredo, eu acho que todos deveriam conhecer, né? Primeiro, precisa se ouvir muito o jovem, né, para depois saber e procurar as respostas. Às vezes a gente não tem respostas, porque o jovem hoje tem perguntas novas. E essas perguntas novas também exigem respostas novas, né? E para isso tem que se ouvir e estudar muito e sempre, porque os problemas dos jovens mudam muito rapidamente, né? O que hoje é problema para o jovem, amanhã já é solução, né? Já está com outros problemas. E a solução dos problemas de hoje se torna um novo problema para amanhã, né? Então, é preciso estar acompanhando sempre, né? Eu hoje não teria mais coragem de acompanhar adolescentes, né? Porque faz muito tempo que eu não estou acompanhando mais adolescentes. Hoje, a pastoral na Igreja Católica, tanto na Latina como na Maronita, ela precisa atender à especialização. Também nós, padres, não podemos ser mais especialistas em tudo, né? Não existe mais o especialista que tem respostas para tudo. E como os outros profissionais, na medicina, por exemplo, em outras áreas, um precisa auxiliar o outro para resolver o mesmo problema. Eu acho que nós também precisamos de encontros, de ouvir-nos mutuamente para aprendermos a lidar com uma multiplicidade complexa de problemas novos que surgem. E isso que dá vida à palavra de Deus, né? E livros também. Monsenhor Zilis, teólogo e filósofo também, já imprimiu livros. Quais são seus livros imprimidos? Nem sei quantos, né? Já publiquei uma série de livros na área de filosofia e teologia. Alguns circulam e tem bons leitores. Por exemplo, Filosofia da Religião, publicada pela Paulus, né, desde 91, mas está vendendo ainda hoje muito, né, tem uma edição sucede a outra. Mas também tem uma porção de livros esgotados.
os sacramentos da Igreja Católica, por exemplo, né? Ou então a significação dos símbolos cristãos. Esse é um livrinho que surgiu das perguntas dos jovens, né? Dos jovens, na medida que eles começam a participar na igreja, vinham sinais, gestos e começavam a perguntar por que isso, né? Então, eu fiquei cansado de responder sempre as mesmas perguntas e fiz um livro, né? Monsenhor Ziles, para encerrar nosso programa, eu quero de você, como educador, como padre, pastor, e tem experiência com os jovens. Hoje temos muitos problemas com jovens, parentes também, que estão sempre falando que nossos filhos não ouvem, nossos filhos fazem coisas que não querem, tudo isso. O que você dá para os pais dos jovens? E também para os educadores, quem sabe. A primeira palavra seria, e pessoas de idade escrevem testamentos. Jovens, manifestos. O que eu quero dizer com isso? É muito importante, como cristãos, olhar para o passado, né? Nós devemos fidelidade, a memória no cristianismo é fundamental, né? Mas também precisamos olhar para o presente. E essa é a hora da graça de Deus para nós. E quando nós falamos do presente, não ver só o mal, a crise. O Deus que nós anunciamos é um Deus conosco. Ele também está hoje conosco, né? Então, esta é a grande hora. E, em terceiro lugar, o jovem, mais do que respostas, precisa de grandes desafios, né? É muito enganador achar que o jovem só precisa de respostas. Como cristãos, nós precisamos apresentar, e como igreja, um projeto para o jovem, né? Qual é a igreja que nós vemos para amanhã e daqui a 100 anos, né? Um projeto para o futuro. Neste sentido, eu acho que a pastoral da juventude constitui um desafio não só para os padres, para os pais, mas, sobretudo, também para os bispos, para o episcopado brasileiro, né? Nós não basta olhar para o passado, para o presente, mas o jovem precisa de uma igreja que tenha um projeto para o futuro, né? E nisto, às vezes, nós temos dificuldade, né? Queremos dar respostas para pequenas perguntas e esquecemos que o jovem precisa de grandes desafios, né? Monsenhor Ziles, muito obrigado pela sua presença hoje, pela presença de um pastor na Igreja Maronita em Porto Alegre, da presença de um filósofo, teólogo também na PUC de Porto Alegre e como padre também nessa Igreja Católica. Que Deus abençoe todos os padres que estão trabalhando para deixar a presença de Jesus Cristo nessa época, uma presença viva, para poder testemunhar também na vida diária da presença de Jesus Cristo em nossa vida. Eu quero rezar também pelas vocações, para poder continuar o caminho desses padres que deram a vida deles para a nossa Igreja Católica, que seja no Brasil ou no mundo inteiro. Por isso, agradecemos, Monsenhor Ziles. O prazer é meu. Foi um prazer não só dar essa entrevista, mas é um prazer sempre trabalhar também, não importa onde seja, né? Mas que seja pela uma causa que vale a pena. E a causa de Cristo ainda hoje é mais atual que no seu tempo, né? Deus abençoe os ouvintes da televisão da Canção Nova, o programa Memórias do Líbano, e até a semana que vem, quinta-feira, às 20 horas. Deus abençoe todos vós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.